Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o advogado Maurício Tamer, da Opsi Blum Advogados Associados, que é especialista em direito digital. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre segurança digital. Maurício, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado. Um ótimo momento. Bom, Maurício, nós vamos ter a partir do ano que vem a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor. Nós temos todo um cronograma. Vai começar com a formação de uma agência para cuidar de toda essa questão. E a gente sabe das dificuldades das agências de regulamentação aqui no Brasil, né? De fiscalizar. Agora, é um momento em que se discute muito essa questão da segurança digital, né? Da utilização de dados. Nós temos hackers, nós temos golpes pela internet, a exposição de dados das pessoas. Você acha que o processo está bem encaminhado? Nós acreditamos que sim. Primeiro, boa noite. Nós acreditamos que sim. A gente vai tem um cronograma, né? Toda lei tem um cronograma para ser aplicado. A gente tem uma estruturação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda precisa do melhor alinhamento, do melhor desenho, porque ela ainda está pendurada na estrutura administrativa da Presidência da República, né? A lei assegura uma independência dessa agência. O ideal é que ela não tenha nenhuma ingerência política e que ela concentre nela a confiança da sociedade, a confiança dos agentes econômicos na aplicação da lei. Essa é a ideia. A gente aproveita a concentração numa agência só para que você tenha a regulamentação de toda a lei de forma mais estruturada, né? A gente tem aqui no Brasil a grande experiência do CAD como uma experiência de sucesso nesse sentido. E depois, em agosto de 2020, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor. A ideia é efetivamente virar uma chave nas empresas. A ideia é efetivamente que todos os modelos de negócio eles estejam numa ordem de privacidade e que o dado pessoal seja respeitado. E já para não assustar as pessoas ou eventualmente as empresas que estejam nos assistindo, aí o problema não é você ter o dado pessoal, porque efetivamente todo modelo de negócio hoje está estruturado em dados pessoais. Mas a grande questão é que você tem uma motivação, uma autorização legal para ter aquele dado e o que você faça com ele respeitando o direito das pessoas. Agora, não se respeita muito, né? Principalmente na veiculação de propagandas, que é um dos aspectos também dessa questão de segurança. Você dá o seu dado com determinada finalidade e, de repente, você começa a receber comunicados, a sua lista de nomes e dados é vendida para outras empresas. Começa por aí o erro, né? Começa por aí. Essa colocação é excelente, porque a gente trabalha sempre, quando a gente trabalha em segurança da informação, segurança digital, né, a ideia é que você trabalhe sempre dos dois lados, que você eduque a pessoa, que ela tenha uma educação digital e que ela sabe utilizar das redes com ética, com compromisso, e ao mesmo tempo que você estruture melhor as empresas para que você evite alguns vazamentos, alguns incidentes ou a utilização não autorizada para essas informações de algum fim. O que a gente percebe é que o dado pessoal ele é um ativo muito importante, né, ele é um ativo econômico muito importante, e a utilização dele para publicidade é recorrente. Né? Só que ao mesmo tempo em que há autorização para publicidade, você não tem o controle para qual finalidade, onde tem a vida de caminho dessa informação. Então essa informação é coletada por algum motivo, ou você dá essa fornecimento em algum fornecimento, algum parceiro comercial seu, alguma loja, e essa informação ela tramita. O ideal é que você saiba o começo e o fim dela, para que você tenha a segurança, ela não caia em mãos erradas. Então, mas a lei vai coibir de fato a utilização desses dados? Porque é normal que se passe para frente, cada vez que você vai numa loja, por exemplo, só para citar o exemplo do comércio, você tem que dar o seu e-mail, pedem, né, eu restringo o máximo possível, mas o teu telefone de contato, o teu endereço, porque é para você ser invadido de todas as formas. Né? Sim, eles vão aproveitar isso de toda forma. Né? A lei, a gente nunca pode colocar todas as nossas apostas em uma lei, efetivamente. A lei ela vem para orientar tecnicamente, para orientar como essa atividade vai ser exercida. O importante dessa lei é que a gente já vem, já de mais de um ano, já conversando sobre ela, e as pessoas estão questionando mais, as pessoas estão sendo educadas também como um recado do próprio Estado de como isso vai ser aplicado. O problema não é você comercializar ou fornecer publicidade. O problema é você não falar para o usuário isso. Então, se eu for eventualmente numa farmácia, quiser participar de um programa de fidelidade daquela farmácia, e a farmácia dizer para mim, olha, vou te dar um desconto de 20%, mas essa tua informação ela vai também para empresas de publicidade, você está de acordo ou não está? Se você estiver de acordo, ótimo, você atribui um valor a algo que é seu, ao dado pessoal. O problema não é comercializar, o problema é comercializar a revelia do titular do dado, ou seja, de quem tem aquela informação. Que é o que acontece ainda. É o que acontece ainda, que antigamente a gente reclamava que naquelas lojas, naquelas regiões de comércio, né, os camelôs vendiam aqueles, antes eram disquetes, CDs com os dados, hoje isso é transferido diretamente. Né? Hoje isso está na estrutura própria das empresas, né? Isso hoje ainda acontece. A ideia da LGPD é que você reverta esse processo,
né, que você faça essa reversão justamente para você evitar o tratamento de dados descuidados, né, para que você tenha segurança da tua informação no momento que você dá essa informação para alguém, até o momento em que você não tem mais nenhuma relação com aquela empresa e aquela informação vai ser eliminada. Agora, a gente tem um problema mais amplo, que é internacional, que são as grandes redes sociais, que já foram alvos de grandes vazamentos de dados, né, porque, em princípio, eles estão guardados, mas já houve muito vazamento. E aí, cada país tem uma legislação própria, mas é uma coisa universal. Toda vez que a gente fala de internet, ou que a gente pensa em regulamentação jurídica ou educação sobre a internet, a gente esbarra nesse problema, né? Que é um problema de você ter limites territoriais, limites legais relacionados a cada um dos países e legislações diferentes. Quando a gente fala em mídias sociais, nós estamos absolutamente falando dos grandes players do mercado. Nós tivemos um episódio muito sério com relação ao Facebook, tivemos um episódio ainda esse ano que ficou muito conhecido em relação àquele aplicativo de envelhecimento também. Isso acontece muito, né? Foi inclusive processado porque ele pegava todos os dados dessa pessoa. Parece uma brincadeira ingênua, né? E não existe, não é inofensiva. Exato. Não existe almoço grátis assim na internet. Se você está baixando algum aplicativo seu, se você está baixando e não tem um valor sendo pago ali na Play Store, na própria loja do iOS, você necessariamente está dando fornecimento com suas informações. E aquilo é um ativo, aquilo é uma informação que aquilo passa necessariamente. Se você acompanhar, e aí é um processo de educação efetivamente, se você acompanhar o uso dos seus aplicativos, você vai perceber que vai aparecer uma propaganda direcionada de algum lugar que você esteve. Nossa, é um massacre. Alguma propaganda de alguma fala que você fez. E por mais que a gente tente, é praticamente impossível que a gente leia todos esses termos de uso. Então é importante que a gente tenha uma fiscalização para blindar o usuário disso, porque na correria o usuário vai acabar aceitando. Você vê quando você faz uma pesquisa para uma viagem, algum local, alguma loja, e depois cada vez que você abre o teu e-mail lá do lado, na barra, tá a propaganda. Então eles cruzaram os seus dados, eles sabem as suas preferências. Né? Sabem as suas preferências, eles fazem, essa é uma prática que a gente conhece como publicidade direcionada. Então o ideal, assim, a utopia seria necessariamente que você entrasse na internet com a tua conexão, navegasse por todo aquele espaço e nenhuma empresa tivesse acesso a quais foram as suas opções dentro daquele espaço. O que a gente percebe é que isso não acontece. Então, cada clique que você dá, ou mesmo pelos aplicativos, quando você aceita, temos um cookie acompanhando o seu trabalho e tal, pessoalmente, você efetivamente vai acompanhar passo a passo disso para justamente você ter a publicidade direcionada. Né? Agora, que cuidado a gente individualmente pode tomar em relação a isso para você não ser tão rastreado? É muito difícil você controlar toda a tecnologia, até porque, infelizmente, a gente não tem ciência de tudo que acontece. Cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, só conceder aquela informação, alguma informação, se aquela informação for extremamente relevante. Então, se questione, estão te pedindo uma informação? Por que estão te pedindo essa informação? Eu sei que é difícil, eu sei que isso é uma experiência pessoal também. Eu sei que é difícil, às vezes você está em alguma festa, você está em alguma farmácia, você está em uma loja de supermercado, alguma coisa, e você está no seu dia a dia e te pede a informação, você só quer dar aquela informação e sair de lá o mais rapidamente possível, né? Mas se questione primeiro por que daquela informação, porque é a educação do consumidor, e é uma experiência que o Brasil tem uma experiência muito bacana pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, é a educação do consumidor que também vai ajudar nessa reversão desse processo. E na hora de consultar aplicativos, desconfiem efetivamente de aplicativos que sejam muito atraentes, muito curiosos, desconfie de aplicativos que não digam efetivamente do que se tratam. Eu sei que é difícil, mas seja curioso. Acesse o termo de uso do aplicativo, entenda no termo de uso se há ali, se ele é muito genérico, se ele faz algum rastreamento. Se você, por exemplo, baixa algum aplicativo de localização e ele pede para ter acesso aos seus contatos, à sua fotografia. Mas por que aquele aplicativo precisa ter acesso aos meus contatos? Por que ele precisa ter acesso à minha fotografia? O próprio teu celular pede essa informação quando você começa a usar os aplicativos. Para você ter todos os serviços, ele te pede essas informações. Exatamente. Então, você vai controlando mais ou menos isso. Porque, no fim das contas, se você dá o aceite lá, depois a própria plataforma vai dizer que teve sua concordância para fazer aquilo. Né? Bom, mas aí é uma coisa que não está ilegal, que pode passar a ser ilegal de algumas formas, de algumas maneiras, com a nova legislação. Agora nós temos o crime pela digital, pela internet, que é muito sério. Nós tivemos, por exemplo, a invasão da conversa dos procuradores, né, um caso do Telegram, da Lava Jato, e mostrou uma vulnerabilidade muito grande de autoridades do país. É muito difícil a gente controlar efetivamente a utilização dessas ferramentas.
O ideal é que você busque sempre ferramentas que você tenha um controle ou eventualmente que você tenha um contrato relacionado a isso. Então, se você tem um provedor ali, alguma empresa que te presta acesso à tua empresa de e-mail, teu acesso de chat, procure utilizar os aplicativos dela, porque você vai poder ter alguma medida que você possa adotar juridicamente. Agora, aplicativos que são mais inseguros, por exemplo, o Telegram é um aplicativo inseguro nesse aspecto, ele é formatado para dar segurança e privacidade, mas a gente viu que isso efetivamente não acontece, né? E os crimes são de diversas naturezas. A gente tem desde do famoso revenge porn, né, de você pegar uma foto íntima de alguém sem autorização e passar adiante, até muito, e aí também acho que é uma dica válida, até muito que está acontecendo agora a famosa fraude do WhatsApp, em que você tem a solicitação ali no meio da correria do dia a dia de um código de validação, né, aquele fator de autenticação, você fornece, a pessoa toma o contato com o código de WhatsApp e ele passa a ter o domínio da tua conta do WhatsApp. Para todos os seus contatos, o grupo que você está, as pessoas vêm e vão ver o Maurício lá. E aí começa a pedir valores, começa a pedir até... Como é que é esse código de validação? Porque eu tenho vários conhecidos que caíram nesse golpe. Uhum. O que acontece? A gente tem alguns mecanismos de segurança dos aplicativos. Um dos mecanismos mais relevantes é o que a gente chama de duplo fator de autenticação. Então você coloca uma senha a mais que o WhatsApp ou o Telegram, eventualmente o aplicativo que você utilizar, o próprio Instagram também tem essa funcionalidade, ele te solicita variavelmente esse código. Então ele sempre verifica se você está no domínio da conta, tá? Os fraudadores, quem está mal intencionado, ou está vocacionado a praticar um crime em relação a isso, ele pratica o que a gente chama de engenharia social. Então ele faz alguma coisa para te enganar a esse respeito, de tal modo que você acredite que aquele código é imprescindível. O que acontece? Ele tenta acessar seu WhatsApp. Quando ele olha o teu WhatsApp, o WhatsApp pede um novo código. E esse código está no teu celular. Então ele precisa falar com você para dar um novo código. O que tem acontecido muito? Imagina essas plataformas, as pessoas que anunciam carros, por exemplo. As pessoas que anunciam carros colocam o número de telefone celular para anunciar com quem é o comprador e o vendedor. Eles solicitam, então, e vendam para essas pessoas. Essas pessoas acreditam efetivamente que é da própria plataforma, acreditam que é alguma fraude nesse sentido e fornecem essa informação. No que fornece, o criminoso do outro lado tem a tua conta e tem a senha, a dupla senha que você colocou. Ele coloca para o WhatsApp, é como se fosse você. E aí ele passa a agir dessa forma. Né? E pede dinheiro emprestado e as pessoas depositam. E pede dinheiro emprestado e as pessoas depositam. Até você conseguir avisar as pessoas, conseguir contornar a situação, pelo menos de 10% a 20% eles já conseguiram de sucesso. Agora, quando você fica com o WhatsApp sempre aberto no celular, esse acesso, como é que se faz? É livre? O acesso é livre para teu celular. Ou o acesso é livre para o dispositivo, imaginar que você utilizou do WhatsApp Web em algum computador. Esse acesso é livre só para você. Se alguém quiser acessar, por exemplo, em outra marca, ou em outra máquina, com outra conexão, ele vai solicitar essa senha novamente e você vai ter que autorizar. Então, a não ser que a pessoa pegue o seu dispositivo desbloqueado, e também isso, a cultura brasileira já é melhor, bloqueie sempre seus dispositivos eletrônicos. Vai levantar da mesa do computador? Bloqueie o computador. Vai sair, vai deixar o celular descoberto? Deixa o bloqueio sempre. Evite compartilhamento dessas senhas. Só se você tiver no acesso do WhatsApp, efetivamente, para utilizá-lo. E fica uma coisa muito arriscada, por exemplo, que o celular, você tem todas as suas contas bancárias, uma série de contas lá, e as pessoas às vezes deixam aberto, sem querer, ou deixam registrada a senha, né? Aquilo é muito fácil para roubo. Isso é muito complicado, porque a vida das pessoas hoje está no smartphone, está no celular. Né? A gente tem, infelizmente, alguns episódios até muito sensíveis de uma prática que é parecida com um sequestro relâmpago, do sujeito pegar efetivamente a pessoa com o celular, enquanto ela não fornecer todas as senhas ali, ele não libera a pessoa. É uma prática muito triste, mas ela tem acontecido. E o que a gente recomenda? Não deixar o mínimo de informações registradas ali. Então, se você tem seu celular e você tem suas senhas bancárias, por exemplo, você usa os aplicativos do banco, procure anotar num papel aquela informação. É difícil guardar tudo, a gente sabe. Guarde essa informação em outro lugar. Não guarde, por exemplo, no teu bloco de notas ou no aplicativo no próprio celular. Por quê? Porque necessariamente, se alguém tiver acesso ao teu celular, vai ter acesso a todas aquelas informações. Se você perder num show, perder num jogo de futebol, for furtado esse celular ou mesmo roubado, a pessoa vai ter acesso a todas as funcionalidades. Os bancos também, por exemplo, que é uma atividade mais sensível, eles trazem algumas funcionalidades interessantes. Então eles vão te dar a opção para se você quer deixar salva a sua conta e sua senha ali, ou mesmo seu CPF. Não deixe, coloque toda vez, como se fosse um novo usuário. Isso evita, se você perder seu dispositivo, de ter as informações ali. E agora só de você ter o aplicativo já te deixa vulnerável no caso de um sequestro relâmpago mesmo. Sim, porque totalmente. Eles podem te obrigar. Totalmente. Tem alguns bancos que disponibilizam um aplicativo numa versão mais light,
que é um aplicativo que contém menos informações. Isso é importante, porque ele consegue que você faça as suas atividades do dia a dia, mas se você, por exemplo, tem um investimento mais a longo prazo, numa quantia maior, aí você utiliza um computador de casa, utiliza uma mídia mais segura, algo que você vai movimentar muito raramente, ou vai mesmo conversar com o seu gerente para tanto. Então, é melhor esses aplicativos também mais baixos. Assim. Bom, então fica a recomendação para cada um tomar cuidado com a própria transmissão de dados e as empresas se prepararem para a nova legislação que vai limitar muito esse tipo de negociação que a gente falava, é isso? Exato. O importante para os usuários, entender que o dado pessoal é valioso, entender esse jogo que está acontecendo e se questionar se a empresa precisa mesmo da sua informação. Para as empresas, buscar se adequar a agosto de 2020, mas esse ano de 2019 passou super rápido, agosto de 2020 já está ali, e buscar se adequar. O problema não é você ter a informação, é você saber, precisa dela? Se não tem, elimine. Se você pode anonimizar, ou seja, que você não identifique ninguém a partir daquela informação, certo, o faça e busque entender a lei. Muito obrigada. Eu conversei com o advogado Maurício Tamer, que é da Opsi Blum, Advogados Associados, especialista em direito digital. Uma boa noite, Maurício. Boa noite, Denise. Obrigado.